noite! Você sabe o que é comunicação? Apesar de estarmos no século XXI, muitas empresas ainda não se deram conta da importância de interagir com seus funcionários e ter uma gestão socialmente responsável. Afinal, estamos vivendo em um mundo globalizado. Nessa primeira edição do nosso programa, vamos falar sobre responsabilidade social nas empresas, a interação dos funcionários e de que forma isso interfere na economia. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a socióloga Elisa Sena. Ela é formada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa noite, Elisa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Ana. Eu agradeço poder participar e espero contribuir essa noite com vocês. Claro. A comunicação organizacional faz parte do relacionamento de uma empresa com os funcionários, fornecedores, parceiros e a comunidade, o que chamamos de stakeholders. Mas de que forma podemos centralizar essa comunicação quando falamos de responsabilidade social? As empresas devem agrupar os seus funcionários, tornar bem claro esses projetos sociais e envolver tanto os funcionários, os clientes internos, quanto a sociedade, né? Assim como aqueles que são os consumidores, enfim. Toda a sociedade está envolvida nesse processo. Não é apenas a empresa, não é apenas o cliente interno. É toda a sociedade, é onde a empresa atua. Para a sociedade, toda essa preocupação com a responsabilidade social é muito importante. Como a sociologia encara a visão de responsabilidade nas organizações? A sociologia encara com uma certa crítica esses projetos de responsabilidade social. Em primeiro lugar, porque você deve ouvir a sociedade, você tem que saber o que a sociedade espera. Tá? E depois disso, começar a atender, aliás, é importante atender os protocolos em termos de legislação, para as empresas que têm um grande impacto ambiental, os protocolos ambientais, tá? E aquelas empresas que têm, por exemplo, uma onda de violência dentro do seu círculo de atuação, pensar na sociedade, ouvir a sociedade e entender os problemas que realmente a afetam. E para entender o papel, saber em que pontos deve ajudar, né? Não é chegar com um projeto pronto, muito pelo contrário, é ouvir a sociedade. É dar à sociedade o poder de voz. Tá, então seria como uma pesquisa, eles identificarem o problema, para depois eles interferirem e agir uma ação, para ter uma ação, na verdade, para corrigir ou para auxiliar aquela comunidade. Seria mais ou menos isso, então. Isso. É a forma mais eficaz, né? Diferente de você chegar com um projeto pronto, testar e não obter resultado, é muito mais proveitoso quando a empresa ouve a sociedade, quando a empresa tenta vivenciar os problemas daquela região, daquela sociedade, entende? Independente se é na cidade, se é no bairro, se é a comunidade local. Falamos muito de responsabilidade social, mas qual é a definição da palavra mesmo, responsabilidade social? Qual é o peso que essa palavra carrega? Bom, toda empresa privada objetiva lucro, certo? E ela obtém esse lucro por meio de um produto social, seja o produto social que são os funcionários, aqueles que trabalham na empresa e produzem essas mercadorias, os serviços, assim como quem consome, né? Então, a responsabilidade social, ela tem que enxergar as pessoas que cercam todo esse ambiente. Ela precisa ter o compromisso com o meio ambiente, com a sociedade. Ela tem que dar esse retorno à sociedade, né? Ela tem que dar esse retorno àqueles que trabalham na empresa e àqueles que consomem dessa empresa. E de que forma essas empresas dão esse retorno? De que forma seria o correto, se elas estão agindo corretamente ou se ainda não é o suficiente? Então, esses são aspectos locais, né? Depende muito. Se é uma indústria que tem um impacto ambiental maior, a atuação dela tem que ser voltada para essa área de meio ambiente. Se é uma empresa no centro da cidade, ela tem que se focar na questão de segurança, porque isso representa um risco para os funcionários. Ela tem que focar, de repente, em projetos que englobem aqueles que são o mercado consumidor, para que passem a fazer parte desse nicho, né? Dessa parte que consome. E por ela obter o lucro, nós podemos dizer que o setor privado no país é fundamental na constituição da sociedade, né? É por meio dessas instituições privadas que as pessoas têm renda e sobrevivem, né? As pessoas vivem de trabalho. Então, quando a empresa tem em consideração esses aspectos, quando ela considera
que a sociedade faz parte da empresa e que ela precisa dar esse retorno, que não é só do governo, que esse retorno tem que vir, é muito importante. Todas as sociedades desenvolvidas foram constituídas dessa forma. Não foi apenas com o governo, foi com as empresas também. Empresas comprometidas com o desenvolvimento da nação. E desenvolvimento da nação significa também desenvolvimento da sociedade. Vamos agora para um breve intervalo. Não saia daí, o programa Uninove Entrevista volta já.